Boa tarde, queridos alunos. Estamos aqui para mais uma aula, né? Sempre lembrando para vocês dos nossos objetivos, manter contato, né? Para a gente não esquecer de nós mesmos, para a gente manter esse contato com a escola. E o segundo objetivo é da gente estar revisando o conteúdo para que quando a gente retornar às aulas a gente não chegue tão sem contato, né? Então, basicamente, tem esses dois objetivos. Uma coisa importante, eu tenho observado pouco acesso à plataforma. Eu entendo que nem todo mundo tem um acesso fácil à informática, a computador, a rede de internet, mas praticamente todo mundo tem celular, tem WhatsApp, então existem outras formas de comunicação. Então não deixem de entrar em contato, eu já divulguei meu telefone celular para a turma, para ser divulgado na turma. Então, não deixem de manter contato, porque eu estou mandando algumas atividades que elas estão valendo nota. Vale pouquinho, mas é importante para a gente manter esse contato. Beleza? Em função disso, nós vamos continuar falando sobre metalogênese. Na aula passada a gente falou sobre teor, né? Vamos voltar então, a falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje. Então, vamos ter acesso aí à nossa plataforma e a gente vai lembrar alguns conteúdos que a gente já viu, né? Por exemplo, o conceito de teor, né? Teor seria aquela relação entre a quantidade mineral-minério e o minério. Lembrando que quando eu falo de mineral-minério, é a relação entre o mineral, de onde se extrai o elemento químico, e a rocha, onde você tem esse mineral. Um exemplo, por exemplo, muito comum é a hematita, por exemplo. A hematita é um mineral de ferro, onde se extrai o elemento químico ferro. E a hematita está numa rocha, geralmente ocorre em algumas rochas, e uma das que ocorre, por exemplo, no quadrilátero ferrífero, é no itabirito. Tá? Então, essa relação entre a quantidade de hematita dentro de itabirito é o que eu chamo de teor. Para lembrar um aqui mais recente, que a gente pode falar um pouquinho mais também, é o pirocloro. Né? O pirocloro é um dos principais minerais de nióbio. Tá? E esse pirocloro ocorre numa rocha chamada de carbonatito. Então, a quantidade de pirocloro dentro do carbonatito é que vai ser considerado como teor, e esse teor de pirocloro dentro do carbonatito. E aí, do pirocloro é que se extrai o nióbio e além de outras substâncias que ocorrem associadas no pirocloro. Tá? Então, tem que ficar bem clara essa relação entre o mineral, né, disponível com o metal disponível nele, e a rocha onde se encontra. Né? Fica bem importante a gente estabelecer a diferença principal entre mineral e sobre rocha. O mineral é o elemento químico ou associação de elementos químicos que ocorrem numa rocha, né? Que tem aquelas características, né? Sólido, né? Natural, tem uma composição química definida, tem uma estrutura cristalina, que ocorre numa rocha. E a rocha, ela é o quê? A rocha é o agregado de minerais. Tá? Quando a gente se refere o mineral-minério, então a gente está se referindo ao mineral onde você tem disponível geralmente uma substância metálica. Então, essa substância metálica disponível no mineral-minério é o que a gente chama, no mineral que a gente chama de mineral-minério. Tá? Esse mineral-minério, né, de uma forma geral, ele formando os chamados metálicos, que são os grupos que a gente chama de metais. Né? E os metais apresentam algumas características que são importantes. Por exemplo, eles são bons condutores, né? Tanto de calor como de eletricidade. Uma outra característica deles é que eles são densos, né? Então eles possuem uma densidade elevada.
Então, essa possibilidade de serem bons condutores, tanto de calor como eletricidade, e a sua densidade, faz com que eles sejam muito utilizados na indústria de uma maneira geral. Tá? Entre esses metálicos, né, um grupo mais comum, né, são chamados de elementos nativos. O que são os elementos nativos? São aqueles que ocorrem na natureza na sua forma elementar, ou seja, ele não ocorre combinado com ninguém. Ele ocorre sozinho, ele ocorre na sua forma elementar, ou seja, como elemento químico na natureza. Por exemplo, a prata, né, o ouro, né, o enxofre, podem ser encontrados na sua forma nativa. Você tem, além deles, você tem, por exemplo, o grupo dos alóides. Né? O grupo dos alóides representa uma combinação, né? Eles combinam um halogênio, esse halogênio eletronegativo, com um metal, um metalóide, com um metal. Então, essa combinação do halogênio eletronegativo, que pode ser o cloro, pode ser o boro, pode ser o flúor, pode ser o iodo, todos esses halogênios eletronegativos podem ocorrer, podem se associar, se combinar com o metal. Depois você tem os sulfetos. Os sulfetos é uma relação, é uma combinação entre um metal mais enxofre. Tá? Então, essa combinação entre o metal e o enxofre formam sulfetos. Tem também o grupo dos sulfossais. Os sulfossais é uma combinação de um metal, mais um metalóide mais enxofre. Você também tem os óxidos, onde você teria uma combinação de um metal mais oxigênio. Por exemplo, você tem os óxidos de ferro. Você tem os hidróxidos. Os hidróxidos seriam uma combinação de um metal mais uma hidroxila, né? Geralmente a água. Tá? Então, esses são os principais grupos de minerais metálicos. Então, aqui você tem os chamados metais, que são usados em grande parte da indústria. Então, você tem esses grupos aí como os principais metais. E aí a gente poderia depois fazer uma lista de alguns deles, mas naqueles slides que eu passei para vocês, tem lá toda a relação dos minerais metálicos, né, e os grupos químicos que estão associados à geração de metais metálicos. Além disso, você tem os chamados não metálicos. Tá? Os não metálicos são aqueles que são explorados não para extrair um elemento químico, mas a partir de uma propriedade física, ou uma propriedade química, ou uma propriedade ótica, né? Algum tipo de propriedade que possa ser utilizado pelo homem. Então, nesse grupo aqui você tem diversos, né? Destacando os silicatos, os carbonatos, que a gente vai falar na próxima aula. Então, só para lembrar, então, essa relação do teor, a quantidade de minério dentro do minério, ou seja, a quantidade do mineral dentro da rocha, o mineral que tenha uma substância metálica, o mineral minério, né, essa associação com substâncias metálicas, e entre os principais grupos de minerais metálicos a gente tem os elementos nativos, os alóides, os sulfetos, os sulfossais, os óxidos e os hidróxidos. Então, retornando aqui, né, a próxima aula nossa, a gente vai continuar falando sobre essas classificações químicas.
Ok? Então, até logo.